Oi, crianças! Bom dia! Olha eu aqui de novo, tia Kélvia, e tô trazendo comigo mais uma aula de ciências. Vamos estudar? Hoje nós vamos estudar o capítulo 3 da unidade sobre os vegetais. Para você acompanhar melhor, você poderá abrir o livro na página 32. O capítulo começa com duas perguntas. A primeira é: as plantas também respiram, porém, elas não têm nariz como nós. Como será que o ar entra no corpo dos vegetais? Vocês pararam para pensar nisso? Outra pergunta: alguém aqui já viu uma planta se alimentando? Como é que isso acontece? Vamos ver o que é que o livro fala. As plantas respiram e por isso elas precisam de ar. O ar entra e sai do corpo da planta por orifícios, ou seja, por vários buraquinhos. Mas esses buraquinhos, eles são microscópicos e eles existem principalmente nas folhas. Esses buraquinhos são chamados de estômatos. Nessa imagem, nós podemos ver um estômato aberto. Essa imagem foi conseguida depois de utilizar um microscópio e essa imagem foi ampliada 780 vezes. Só para que vocês vejam como ele é muito pequenininho. Os estômatos, eles ficam em geral na parte de baixo das folhas, na pontinha das folhas. Os vegetais, eles se alimentam de uma forma muito diferente dos animais. As plantas, elas são capazes de produzir o seu próprio alimento. Ai, gente, como seria legal, hein, se nós mesmos pudéssemos produzir um hambúrguer, uma pizza. Pois é, as plantas conseguem. Claro que elas não fazem hambúrguer ou pizza. Elas produzem o próprio alimento. E o nome do processo ao qual elas produzem o próprio alimento é chamado de fotossíntese, que quer dizer o quê? Produção, usando a luz. Foto é luz e síntese é produção. Olha aqui o esquema de fotossíntese. Na fotossíntese, as plantas utilizam o gás carbônico, o ar, a água e a luz para produzir o seu alimento. E nesse processo, elas também produzem o quê? O oxigênio. Todo mundo para, puxa o ar pelo nariz e agora solta o ar. O ar que nós respiramos é o que também nós chamamos de oxigênio. E ele é produzido pelas plantas, pelos vegetais. E é por isso que é muito importante nós termos os vegetais ao nosso redor. E aí nessa imagem abaixo nós temos um esquema de fotossíntese. Olha aí o que acontece. A luz do sol, a água da chuva ou a que nós regamos e os sais minerais que tem na terra são todos absorvidos pela planta. A folhinha, ela recebe a luz, ela recebe o gás carbônico e aí lá a raiz puxa a água e os sais minerais e aí elas produzem todo o seu alimento. E aí aos poucos as plantas vão crescendo e se desenvolvendo. A gente pode até não ver a plantinha produzindo o seu alimento, mas vocês que fizeram a experiência do feijão, eu recebi muitas fotinhas lindas. Vocês puderam perceber como é que as plantas desenvolvem. Você vai dormir, ela tá pequenininha, no outro dia, pá, apareceu uma folhinha.
Aos poucos elas vão crescendo e a gente nem percebe. E tudo isso é produzido, todo esse crescimento, através do processo de fotossíntese. Vamos ver essa atividade? Um pesquisador afirmou que não existem plantas que moram no interior de cavernas, porque nas cavernas que são totalmente escuras. Será que isso é verdade? Observando o esquema de fotossíntese que a gente acabou de estudar, vocês acham que isso é verdade? Porque a gente acabou de ver que as plantas precisam de luz, precisam de água. Isso significa dizer que, se não tiver sol, realmente não tem como as plantinhas sobreviverem. Esse pesquisador não falou nenhuma mentira, não. Ele só falou verdades. A segunda questão pede para a gente acompanhar a leitura do texto e depois responder aqui o que foi pedido. Vamos lá. Muitas pessoas colocam adubo, cascas de frutas ou outros produtos na terra dos vasos e dos canteiros. Essas pessoas falam que esses produtos fazem com que as plantas cresçam mais fortes e mais sadias. Se as plantas não comem o adubo, mas elas produzem o próprio alimento, para que serve o adubo colocado no solo? A senhora professora acabou de nos falar que as plantas produzem o seu próprio alimento. Então, para que serve o adubo? Vamos pensar. Se as plantas retiram do solo os nutrientes que ela precisa, os adubos, as cascas, né, de frutas, todo aquele restinho que a gente coloca, serve como se fosse uma vitamina. Os adubos são ricos em nutrientes, que são essenciais para o desenvolvimento dos vegetais. A gente não toma vitamina? A gente não absorve as vitaminas que tem nas frutas? Então, quando a gente pega a casca das frutas, das verduras, quando a gente compra aquele adubo e coloca na terra, a gente está dando uma vitamina. Então, a gente está dando um reforço a mais para as plantinhas. Tá certo? Só para a gente não esquecer, eu trouxe mais uma vez aqui o esquema de fotossíntese para vocês. A luz do sol dá energia, a plantinha absorve o gás carbônico através dos estômatos, que são buraquinhos que ficam nas folhas. A raiz, por sua vez, puxa a água e os sais minerais que vêm da terra e produzem o seu próprio alimento. E depois de produzido esse alimento, a plantinha cresce forte e saudável. Sem esquecer que ela libera o oxigênio, que é essencial para a nossa vida. Tá certo? Agora vocês vão fazer a atividade do livro e eu vou passar o dia aqui todo esperando as atividades, tirar dúvida, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido, mas caso não tenham entendido, já sabem. Acabei de dizer. Tô aqui, tá bom? Um beijo, tô com muitas saudades, se cuidem e até a próxima aula. Tchau, tchau!